Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Se você, assim como nós, é do time das solteiras, então esse episódio é para você. Pois é, hoje vamos conversar e também desabafar sobre como é ser uma mulher adulta, solteira e em busca de afeto em 2024. E é algo, no mínimo, complexo. Vamos falar sobre os nossos desafios, sobre os cuidados que precisamos tomar, sobre as partes muito boas e sobre as experiências que podem surgir nessa jornada. E nossa convidada de hoje é a idealizadora do perfil Ideia de Date e psicóloga Maria Cristina. Bom, como vocês já sabem, a gente tem um recadinho rápido para dar. Gente, ajudem as mulheres organizadoras desse perfil. Algumas pessoas já sabem, mas é sempre bom repetir. A gente tem a nossa campanha de apoio coletivo lá no Apoia-se, é apoia.se/podcast subversivas. Com R$10 por mês, tipo, gente, é 2 passagens de metrô para quem é de São Paulo. Não é absolutamente nada para vocês, mas ajuda muito a gente. Você ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos como episódio solo, participação na hora de escolher os temas dos episódios, sorteios semestrais, enfim, vale muito a pena. Mas se você não puder apoiar a gente através da campanha de financiamento coletivo, tem muitas outras coisas que vocês podem fazer, compartilhando o nosso programa, compartilhando os nossos episódios, seguindo a gente aqui no Spotify, no YouTube, avaliando a gente com 5 estrelas, seguindo a gente no Instagram e engajando com a gente por lá, enfim, porque tudo isso ajuda os algoritmos a perceberem que o nosso conteúdo é relevante. Mas então vamos lá, vamos falar sobre mulheres solteiras, sobre dates e sobre afetos. Maria, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Agradeço o convite. Bom, para começar, conta pra gente, né? Por que você quis criar o perfil Ideia de Date? Então, né, assim, eu saí de uma relação longa, 2022. Um relacionamento de 5 anos, que foi matéria de muita análise. Enfim, eu acho que foi uma relação que se esgotou mesmo. E aí, na sequência, eu tive um outro relacionamento breve, que não foi um namoro, mas foi uma relação, mas que me desorganizou muito, assim. E aí, na verdade, eu engatei uma coisa na outra para não passar por um processo de luto que a gente precisa passar. Então, quando eu saí dessa segunda experiência, eu saí muito desorganizada, muito quebrada, muito sem lugar no mundo, assim. Então, e aí eu precisei fazer todo o movimento de recolhimento e tal. E aí, assim, voltei a sair com as pessoas e eu tenho um perfil de pessoas que não se entristece, assim, ou tá ou tá muito quebrado. E aí tava muito difícil essa experiência de ir para os encontros, né? Os dates, e marca aqui, marca ali, conversa com o aplicativo, aí você tem uma experiência que é horrível, aí você tem uma experiência que é traumática, você precisa se retirar, e aí até se recompor, voltar. Aí tem épocas que você tá super agressivo com as outras pessoas também, porque você já tá ressentido com o que você tá vivendo. E aí, assim, o Ideia de Date foi mais uma coisa, uma brincadeira mesmo, porque eu fui percebendo que na hora de ir para um date, eu queria escolher um bom lugar, assim, eu usava a coisa do date para conhecer os lugares em São Paulo que eu queria conhecer durante meu namoro, mas foi um namoro que pegou a pandemia e um namorado que a gente tinha uma dinâmica um pouco diferente, que eu me adaptei muito, que ele era mais caseiro. E eu sempre gostei de sair, mas acabei ficando mais retraída nesse processo. E aí eu aproveitei que tava nessas amigas todas casadas, com filho, namorando, a dinâmica desencontrada. Eu não sou de São Paulo, então, assim, um pouco solitária aqui. E aí eu comecei a sair com as pessoas, eu conheci os lugares, às vezes o date era péssimo, experiência ruim, mas o lugar tinha sido legal, né? E aí foi uma coisa meio orgânica que foi acontecendo no meu perfil pessoal, porque quando você fica solteiro, dica, você ativa ali os stories, começa a aparecer na ativa, posta que tá na academia.
código para contar para a sociedade que você ficou solteiro. Todo mundo entende Sim, todo que mundo você ficou sabe. solteiro. Todo mundo sabe, tá viajando, lugar novo, tá aparecendo mais. Isso foi acontecendo, e eu postava os lugares que eu ia. E as pessoas, os meus amigos mesmo, quando tinham dates, começaram a me mandar mensagem pedindo dicas. E aí eu comecei a brincar, falar, não, vou criar o perfil, porque fica mais fácil. E aí, um dia eu falei, quer saber? Vou mesmo, vou criar o perfil. E aí, um dia eu abri uma garrafa de vinho, tava assim, tinha tido uma experiência ruim. Eu falei, é hoje. Abri uma garrafa de vinho, e ali eu comecei, assim, a desenhar o perfil e tal, lancei o perfil. E tem sido legal, assim, desde que eu fiz o perfil, eu acho que tem sido tudo muito bem puxado, né? Ficar produzindo conteúdo, mas tem sido mais legal, porque as pessoas topam participar da brincadeira comigo. Não dá em nada, mas dá um date legal. Às vezes o date não é legal também, tudo bem, porque deu conteúdo, sabe? Sim. Sim. Ah, eu amei e eu me identifiquei muito com essa história. Eu saí de um relacionamento bem longo também no ano passado e é difícil viver esse processo do luto e a gente tinha mesmo esses perfis diferentes de que eu queria muito sair, conhecer vários lugares que eu não conhecia, ele não. E eu fui começando a aproveitar, fui salvando lá no Instagram, tipo, ah, esse bar deve ser legal, ah, esse lugar deve ser da hora. E aí agora toda vez que vai rolar um date, eu falo, bom, deixa eu ver aqui na minha listinha de lugares salvos onde que eu quero ir. Já risquei alguns da lista. E acho que Uhum. foi assim que seu perfil acabou surgindo no meu Instagram. E já teve vezes de eu ir lá e falar, puta, não sei onde ir. Aí eu vou lá no perfil, no Ideia de Date, e vou ver se tem algum lugar legal que ela falou que sirva de ideia. E eu gostei muito do que você falou uma vez, que você repetiu agora, que é isso, né? Tipo, ah, o date foi ruim, mas pelo menos o lugar foi legal. O lugar eu conheci. E é isso. Uhum. Assim, eu acho que eu sou uma mulher hétero, cis hétero, saindo com homens, eu tenho 35 anos, então homens entre 30 e 40 e poucos anos. Enfim, não é uma experiência fácil, assim, mas às vezes o trem tá meio difícil, mas aí eu foco no drink, entendeu? O que que eu vou pedir aqui que eu só vou tomar nesse bar? O que que tem de diferente Drinks aqui? autorais, Eu só vou sempre nos drinks autorais dos lugares. Eu acho que isso torna a coisa mais divertida, porque é como se fosse um match de pessoas com quem eu quero conhecer a cidade. Eu inverti um pouco a lógica. Antes eu procurava um lugar para encontrar uma pessoa que eu estava meio empolgada em conhecer, e aí agora eu procuro uma pessoa ali disponível para ir num lugar que eu tô afim de conhecer, entendeu? prioridades, né? Troquei as prioridades, ficou mais fácil lidar com os dates. Fora que eu acho E que o seu projeto é muito legal, o seu perfil, porque dá mais segurança, né? Como você falou, somos aqui três mulheres héteros e a gente sabe de todas as dificuldades e perigos, na verdade, que a gente pode passar e que a gente passa todos os dias. E aí você ter um perfil, né, de pessoas, de uma pessoa que indica um lugar para você ir, te dá mais conforto também de saber que aquele lugar, putz, é mais seguro de eu ir, é mais tranquilo também, Sim. né? Uhum. E eu errei muito, tá? No começo, antes de ter uma ideia de date, eu peguei final de pandemia. Então, eu fiz uma coisa que não se recomenda que faça, que é em primeiro date na casa dos outros. Errei muito, trazer gente na minha casa, errei muito, me expus. Sofri situações que eu não precisava ter passado, constrangimentos, assim, que não precisava ter passado. Não façam, não precisa, porque pandemia ainda tinha essa desculpa. Aí depois, no pós-pandemia, Sim. as pessoas usavam isso de desculpas. E aí, quando eu percebo que o clima que o cara é esse, eu já nem dou conversa, assim. Não, não, minha proposta é conhecer os lugares. Ah, não, mas queria que viesse aqui em casa. Ah, então tá, já não combinou. Para que que a gente vai sair de casa, não é mesmo? Já temos uma Exato. diferença aqui, tá tudo certo. Nossa, essa frase é exatamente isso. Pra que que eu vou sair de casa? Pra que que eu vou me arrumar, gastar maquiagem, gastar meu Fume. tempo, minha energia? Falo, não, a gente tem que valer. Eu acho que quando a gente entra em um lugar assim, que a gente tá em paz com a gente mesma, com a nossa companhia, tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. Então, assim, eu tô nessas também. Eu não trago, não faço date, primeiro date em casa, nem na minha, nem na dele. Não falo que não trago pra casa depois, que aí já é outra história, mas enfim, quem nunca. Mas é isso, assim, se a conversa por WhatsApp, pelo aplicativo, se eu sinto que não tá rolando, eu falo, ah, gente, não vale minha energia, não, não rola. Não, e aqui eu já vou até aproveitar e já encaixar uma outra dica. Não marcar date com antecedência.
Porque às vezes a conversa tá muito legal no sábado, só que você não vai ter tempo de sair em dois dias. E aí você marca para sexta. Nesse meio tempo, a conversa cai ali. Ou você, sei lá, dá match com outra pessoa, ou a pessoa tem um problema, ou ela dá match com outra pessoa, cai o engajamento. Você tem que desmarcar um date, entendeu? Então não vale a pena, assim. É melhor esperar ali uns 2 dias, vai confirmando se é isso mesmo, né? Sim. Vamos ter o respeito de não desmarcar de última hora, porque cria expectativa, assim, mas assim. É melhor, eu prefiro deixar para marcar e vendo se a conversa rola, falar, não, talvez na sexta eu consiga ir, vamos marcar, não, calma, vamos conversando aqui, vamos ver se a gente sustenta até sexta-feira. E eu passei a gastar menos energia, porque eu já falo, assim, não, aqui tem um, deixa eu aplicar meu protocolo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue conversar até sexta-feira, se der certo, se a gente conseguir sustentar, mas no final de semana a gente combina. Algumas pessoas dali já param de falar comigo, ótimo. Não perdeu o tempo dele, não perdi meu tempo. Maravilhoso, né? Não, eu achei Sim. ótimo, eu também faço isso, assim, eu não saio com pessoas que eu converso pouco. Eu sou geminiana, né, para começar, então eu preciso de uma conversa, então não saio com pessoas que eu converso pouco. E aí, às vezes tem, né, tipo, ai, sei lá, a conversa conversou meia hora e o cara já quer, vamos sair. Calma. Eu acho que até é uma questão de segurança também, de tipo, vamos se resguardar um pouquinho, vamos ver se essa conversa vai continuar também, né? E aí eu sempre falo assim, vamos ver se essa conversa flui, e aí a gente marca alguma coisa. E é como você falou, às vezes ali no caminho, se você falar isso, a pessoa já não quer mais, e aí eu falo, que bom, vai embora agora, né? Porque é respeitar também. Então, eu acho que é importante isso que você trouxe de ter os nossos próprios parâmetros, né? De ter as nossas próprias regrinhas, digamos assim. Para você não passar por coisas que você não precisa, né? É, assim, eu acho que esse já é um sinal do que o cara tá disposto a construir, né? Porque se Uhum. precisa ser rápido e precisa ser naquela hora, é dinâmica de golpe, gente. A dinâmica do golpe é te pega na emoção. Aí você responde ali. Se ele não pode construir um pouco mais, é porque ele está querendo um acesso muito rápido, muito fácil, é aquilo. Não vai passar de um encontro casual, de sexo, não vai ter um envolvimento afetivo, assim. Então, se você tiver para isso, beleza, abraça. Mas se a sua procura não é essa, não vale a pena, sabe? Essa pessoa não tá a fim de investir numa conversa com você. Para que você vai sair de casa? Não precisa. Eu já cometi esse erro. Foi um dos piores dates que eu tive. Foi um date que foi, comecei a conversar, e o cara jogou assim um chaveco, tipo, a gente podia continuar essa conversa no bar. Eu tava falando, sei lá, do meu mestrado, alguma coisa assim. Aí você me conta, eu caí, igual um patinho que o cara queria me escutar falar sobre isso. Aí eu fui me dando conta, sabe, ali no bar que não era isso. Ai, que chato. Ai, quem nunca, né? Acho que tem esse processo de aprendizado, ou de reaprendizado, depois de sair de um relacionamento longo. Sei lá, a gente tá num outro momento, às vezes tá mais vulnerável, tá mais carente, esquece. Eu não sabia nem como flertar, né? Eu sentia que não sabia nem como falar com outro ser humano. Então, eu acho que faz parte, né? Não tem É, como, não tem você vai como. cometendo os erros e falando, isso aqui eu não faço de novo, isso aqui não É, funciona, né? Por mais que a gente exato. escuta os outros falando, às vezes a gente tem e vai, mas aí você entende por que que não funciona, assim, o que que acontece ali no meio do caminho que você fala, eu me senti mal, isso aqui é aquele date que você chega no outro dia e fala, cara, isso aqui acabou com minha autoestima, sabe? Suga Pra que que eu, energia, né? tipo, pra que que eu me prestei a isso? Não precisava. E aí você para pra pensar, você já tinha tido material pra sacar que ia dar naquilo ali que deu e você ignorou a red flag. Ah, vai ver, eu tô sendo exigente demais. Seja exigente, é melhor, é melhor. Sim. É um meme, né, que eu vi e fala, gente, será que essa red flag é mesmo red? Será que ela não é mais um bordô, um rosa escuro? Será que eu tô enxergando bem? A gente faz umas coisas que, olha, só por Deus. É, E aí vamos para os julgamentos que a gente recebe sendo mulher solteira, né? Como que é isso para vocês? olha, assim, né? Eu acho que tem um recorte de idade, né? Porque eu tenho 35. Não sei em que faixa vocês estão. Mas não é. Por Quanto aí. mais. É por aí também?
Farei É, 35 daqui 2 semanas. eu Eu vou tenho fazer. 33. Estamos aí, no, entre 30 e 40, que eu acho que é uma época que, pra gente, eu acho ótimo. A gente já tem mais experiência de vida e sofre menos por coisa pequena. Mas eu vou sentindo a dinâmica que a Valesca Azanello, que escreveu A Prateleira do Amor, ela vai pontuando, assim, sobre a questão do etarismo. E é muito doido entrar numa categoria etária com 30, 40 anos, né? Saindo com pessoas de 30, 40 anos. Mas tem uma coisa que agora eu sinto menos, eu acho que também estou mais à vontade com isso, e acho que o perfil me ajuda um pouco, porque eu jogo um pouco, o cara tá ele tem lá o interesse dele em sair comigo, eu também tenho o meu de sair com ele. Eu quero produzir conteúdo. Se possível, com a conta paga, não acho ruim. Não acho ruim. Mas eu sinto esse preconceito, assim, do cara achar que porque eu tenho mais de 30, e, portanto, já tenho uma vasta experiência, e com ideia de date isso, eu precisei me posicionar mais com relação a isso, porque ali tem todos, não tem todos os meus dates, mas tem muitos dos meus dates. A pessoa olha e fala, nossa, rodada, né? Aqui vai ser fácil. Então, isso eu sinto que pega, assim. E aí é como se eu não tivesse o direito de dizer não, assim, não tivesse escolha, sabe? Como se fosse aquela, quase como se a pessoa estivesse fazendo ali meio que um favor em sair comigo, porque eu sou mais velha. Isso já aconteceu quando eu fiquei recém-solteira, eu sentia esse peso mais. Eu acho que também eu estava um pouco identificada com essa ideia pela idade, e eu precisei ir desconstruindo isso comigo, assim. Se eu sinto essa energia, acabou. Qual é a chance de ter algo bom aqui se eu tô sentindo que a pessoa tá me colocando nesse lugar, que eu não tenho escolha, ou que como assim ela tá me enrolando, sendo que ela tem X idade, tá solteira, nunca se casou, sabe? Tô dando essa valiosíssima oportunidade para ela de ficar comigo e ela tá se achando demais. E é isso, tô mesmo, assim. Se é É. isso, então tô, sabe? Que assim, eu tenho uma frase que pra mim virou mantra que é eu saio com muita gente, mas eu não saio com todo mundo, eu saio com quem eu quero, sabe? E aí os caras vêm nessa assim de sai com todo mundo. Não, eu saio com quem eu quero. E é muita gente, eu quero sair com muita gente, então eu saio com muita gente, mas eu preciso me interessar por você, não é o seu interesse por mim que me faz sair de casa, sabe? Sim. Não é o ser escolhida, né? Assim, eu acho que isso é o que mais pesa e eu acho que tem gradações, né? Porque eu estou falando de um lugar de uma mulher branca, cis, que está dentro dos padrões estéticos, então eu tenho um corpo em conformidade com o que é esperado. Enfim, estou numa classe social ok, assim, né? Uma classe média. Não tenho filhos, não sou divorciada e sinto esse peso. Então, eu acho que quando esses outros aspectos vão aparecendo, esse tipo de preconceito fica ainda pior e é mais fácil a mulher cair em algumas armadilhas amorosas, do tipo, passou qualquer um na frente, deu uma chance e aí essa pessoa começar a te tratar. É a tal do não dar chance para feio, porque senão ele vai começar a te tratar como se você fosse feia, né? Tipo, o cara começa a te tratar como se estivesse te fazendo um favor, porque você, enfim, se você não ficar com ele, quem é que vai te querer, sabe? É a pior armadilha que a gente pode cair. E acho que quanto mais marcações a gente tem, mais assim, essa fala aparece direta e indiretamente para nós, assim. E eu acho que quando é indireto é pior, porque quando é direto você rebate, mas quando é indireto, é numa ou outra atitude, dá essa sensação do tipo, ai, sou eu que tô sendo exigente demais, sabe? Uhum. Será que foi isso mesmo? Você começa a se colocar em questão, né? Sim. Que é indireto vai entrando na sua mente, né? Vai entrando assim, você nem percebe quando vai ver, você repete coisas que você ouviu também. Sim. Então, falando da minha experiência, eu ouço muito de uma parte da minha família, de que eu estou ficando muito velha, né, para casar, para ter filho e tal. E aí, você não vai casar logo? E aí, claro, assim, rebato, né, porque é uma coisa muito direta e eu vou e rebato. Mas não tem como dizer que aquilo não mexe. Mexe muito de você questionar e tal. Eu já me peguei pensando, sim, que eu tô muito velha para, putz, nunca vou arranjar alguém. Então, mesmo sabendo, mesmo com todas as informações que a gente recebe, né, trazendo convidadas aqui, tendo conversas incríveis,
a gente percebe que dentro da gente, inconscientemente, até às vezes consciente, essas questões aparecem, né? Porque está tão enraizado que a gente reforça isso também, né? É, a gente é Não, machismo subjetivada, estrutural, né? assim, né? É, sim, a gente é subjetivada para se sentir uma mulher bem-sucedida se consegue fazer a manutenção de uma relação amorosa. E se você não consegue, você tá numa chave de fracasso. E mais ainda, isso é só 50%. Os outros 50% se for mãe, né? Como assim não quer ser mãe? Como assim não consegue ser mãe? Não conseguiu ser mãe, fracassou. São dispositivos sociais aí de controle dos corpos e tal. É, e a gente é subjetivado para esses dois dispositivos desde muito jovem, assim. Então é difícil quando você se percebe. Eu percebo os dois dispositivos, eu estou falando teoricamente, tá? Da teoria lá da prateleira do amor e tal. Acho que depois eu posso falar do livro da Valesca Zanella, que eu estou impactadíssima por esse livro, mas eu vejo que eu tô nos dois, aderi e brinco com eles, assim, porque eu tô aderida, eu tô procurando o que tá colocado ali, mas também, assim, não é o fim do mundo se não achar, sabe? Esses tempos eu saí com um cara, assim, foi um date que desandou de um jeito difícil, e eu tenho uma lista de o que que uma pessoa precisa ter para eu querer avançar com ela numa relação. Eu escrevi uma lista com ponto a ponto de coisas que eu não topo mais negociar, porque não é que eu tô procurando no outro e eu não tenho aquilo e tô procurando no outro. Coisas que eu percebi em mim que são coisas que eu ofereço numa relação. Então é justo que essa pessoa, da forma dela, ofereça aquilo também numa relação. Não precisa ser como eu faço, mas ali é equiparável, né? E aí eu escutei dele, assim, que eu era exigente demais e que se fosse para ser exigente desse tanto, eu iria ficar sozinha. E é isso, fico um Sim. abraço, sabe? Tipo, vou continuar Antes saindo, só vou do que continuar. mal acompanhada, gente. Ótimo. Exatamente. Ótimo, assim, porque eu fui colocando as coisas que para mim eram importantes, mas desse jeito, eu falei, mas eu não vou ficar numa relação que eu sinto que existe algum nível de violência comigo, assim, o que você tá me pedindo não dá, né? Enfim, e a gente fica mesmo, por medo de ficar sozinha, a gente vai abrindo algumas concessões que são muito violentas, assim. Eu ainda não passei por essas situações de ser julgada, de às vezes me choca um pouco quando eu lembro de que eu estou nesse lugar, de uma mulher com mais de 30, solteira. Mas, assim, pelo menos nos dates, só para dar um recorte, né? Quem escuta o podcast sabe, mas a Maria acho que não. Eu me relacionei por 17 anos com a mesma pessoa. A gente começou a namorar adolescente, enfim, eu me separei no começo do ano passado. Então eu sinto que é um contexto diferente, porque eu já estive nesse relacionamento, que era um casamento, de certa forma, né? A gente só não tinha papel passado, mas a gente morava junto, enfim, cresceu juntos, né? Todo esse papel. Então, para mim, tá sendo tudo muito novo. Eu não passei por esse julgamento ainda. Pelo lado da minha família, eu não sei se vem, porque eu tenho o lado da família mais conservador, mais tipo, vamos casar, tal. Eu não sei se esse julgamento não veio por eu ter estado num relacionamento muito longo, ou porque eles já conhecem a parente que tem, sabe, o que se eu ouvir alguma coisa torta eu vou devolver. Dos dates, eu não tive muitos. Eu comecei a sair em dates no final do ano passado, a gente tá em maio, fazem 6, 7 meses. Tive a sorte de não sair com nenhum que fosse tipo, meu, 100% escroto, 100% babaca. E nesse sentido, eu não sofri com isso, me considero uma mulher de sorte, mas vou concluir com o ainda, por enquanto, porque a gente sabe que vem, a gente sabe que vem. Sim, e aí, assim, duas coisas, né? Te escutando falar. Uma que eu acho que sim, o fato de você já ter estado numa relação que foi um casamento, meio que você conseguiu viver um certo protocolo social. E consegui de Eu, primeira, né? Que foi o é, primeiro namorado, nossa. então tá tudo bem, assim, hoje em dia eu acho que tem uma flexibilidade melhor em aceitar um divórcio, mas você foi Hum. lá, você se casou, você encerrou essa relação. Agora, para quem como e eu também fiz escolhas, eu não sou assim, eu não sei, não, eu sei por que que eu tô aqui como tô, assim, eu priorizei muito mais a profissão e tal,
Eu tive bons relacionamentos, mas relacionamentos muito parceiros e ao mesmo tempo um pouco distantes. Nunca vi no horizonte aquele relacionamento virar um casamento, nenhum dos meus relacionamentos longos. Mas você é mais cobrada, que é como se você tivesse velha para começar a fazer o projeto casamento, né? Não vai casar mesmo, você vai ficando solteirona. Então eu escuto piada, enfim, tá tudo certo. Acho um pouco chato, mas é Uhum. isso também. Eu sou de Goiás, então assim, conservadorismo ali. Sair de casa foi já um rompimento com uma dinâmica muito conservadora, né? Era assim, quase como se fazer faculdade fosse para ter um passe de um casamento melhor. Não era exatamente para ter uma profissão, entende? Era um passe ali, um ticket para um parceiro de repente que dá mais estabilidade. E eu realmente banquei estudar e fazer outras coisas, né? Enfim, a outra coisa que eu ia falar sobre o ainda é outra coisa que a gente precisa ter cuidado como mulher, e eu me dei conta disso muito recentemente, assim, acho que eu errei bastante com relação a isso. A gente achar que a gente tem dedo podre. Por quê? Agora eu tenho um N maior de pesquisa, né? Gente, a gente não tem dedo podre. O trem é ruim mesmo, entendeu? É, é. É que assim, os homens eles foram socializados para não precisar ter cuidado com o outro, se colocar em primeiro lugar, né? Tem a coisa, funciona para o homem o dispositivo lá da virilidade, de se colocar como pegador, né? Quanto mais descuidado, depreciativo com a esposa dele, de alguma forma melhor ele é. Gente, e aí a gente vai dizer que a gente tem dedo podre, sabe? E a gente foi educada para ficar em relação ruim, sabe? Então, assim, Sim. já falei muito isso de mim, já falei muito isso dos outros. Hoje em dia, quando alguém fala, ai, mas você escolhe os piores, eu falei, não, eu percebo que o trem é ruim, porque tem um monte de gente que acha esse cara incrível, mas eu percebo que aqui tem um negócio que eu não gosto, que eu não aceitaria, que esse comentário não é legal. Sou muito crítica, assim. Enfim. Então, Você eu falou, é ainda. isso, né? Não, eu falei o ainda, porque mais por uma questão de sociedade. Então, por exemplo, eu não me vejo entrando num relacionamento sério tão cedo, né? Tô aqui Uhum. vivendo minha vida, eu tô feliz, maravilha. Mas eu imagino, por exemplo, eu vou chegando perto dos 40, os comentários que eu vou começar a escutar, porque você ainda está solteira. É mais isso, assim, porque, Sim. cara, é aquilo que eu já sabia antes de ficar solteira, e agora eu sei com um pouco mais de experiência prática de que você falou. Não é que eu tenho dedo, a gente tem dedo podre ou que a gente faz escolhas erradas, é que fala, gente, você já viu o mercado, como é que tá? Falar o mercado, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas, gente, vocês já viram a situação que a gente brinca, né? A vida da mulher cis hétero solteira é insalubre. É Então, assim, a insalubre. gente tem que achar, às vezes a gente se contenta um pouco para alguns dates com o que é menos pior. É, e eu, Faz o mínimo, né? eu ainda nesse sentido, que a gente em algum momento vai cair no ainda, mas eu, eu acho meio complicado, porque o primeiro movimento é falar, nossa, mas como é que eu vim parar aqui? Como é que eu me deixei? E tudo bem, eu acho que tem uma coisa da autorresponsabilização que passa por essa pergunta, mas a gente precisa se dar conta de que, assim, poxa, é um pântano o negócio, entendeu? Então, A gente tem que pensar também que quando a difícil. gente fala dedo podre, a gente está colocando a responsabilidade pra gente, né? É. Do Então, comportamento ruim do outro, a né? gente não sabe escolher, então então o quanto a mulher de novo cai como responsável. Então é interessante perceber essas coisas que a gente repete, né? Sim, E e achei, só rapidinho, pontuando, né, com que, juntando o que vocês duas já disseram, que ou, como a Ká falou, a gente traz a responsabilidade pra gente, falando, ai, eu não sei escolher, ou eu estou sozinha porque eu escolho demais. Então, assim, é sempre culpa nossa, né? Como tudo na vida, é sempre culpa nossa, né? Faça-me um favor. uhum, uhum. E aí a gente vê casais, configurações que eu falo, gente, as mulheres, eu olho para as mulheres, assim, as amigas que eu tenho da idade, eu acho todo mundo incrível, sabe? Todo mundo é incrível. Eu acho as mulheres incríveis. Aí você olha para às vezes para uns parceiros e fala, como? Como isso é possível? As pessoas tão medíocres, sabe?
muitos casais, assim, a gente vai escutando e fala, gente, como assim? O que que você tá fazendo aí? Mas também tem aquela, né? Ah, eu vou sair dessa relação que é meio morna, porque esse também do lado de lá tá terrível. É uma frase que eu brinco com ela, eu falo isso, mas ao mesmo tempo acho que a gente precisa ter cuidado, que às vezes tem uma amiga solteira que tá no casamento que esfriou, mas que não é ruim no sentido de violências e tal. Aí falar, nossa, mas não, ó, eu vou te falar, não vem pro lado de cá, não, que tá trágico o negócio. Tipo, eu acho essa fala meio complicada, né? Porque as pessoas podem sair se elas não se sentem felizes de uma relação, e não é esse o motivo, não é ficar para não ficar sozinha numa relação também, mas venha sabendo que talvez você fique sozinha, fique bem com isso, assim, né? Não fique no casamento porque não quer ficar É. sozinha. E falar desse jeito, assim, a gente tá sempre colocando, dentro desse contexto que a gente tá falando, o homem como centro da vida, né? Ah, olha, não sai desse casamento que tá morninho, mas que ele faz o mínimo, então dá pra viver. Porque se você ficar solteira, olha, a situação tá ruim pra homem, não tá fácil, você vai ficar sozinha. E aí acho que é interessante a gente entrar nesse lado de que se você está num relacionamento morno, em que você não está feliz por N motivos, você pode construir uma vida muito melhor, muito mais feliz, mesmo estando sozinho, que aliás, para mim assim, né, para mim e para cá é a melhor alternativa. Constrói você primeiro, cara, fica bem na sua própria companhia e beleza, sabe? Se rolar com alguém, rolou, se não rolar, não rolou, e tudo bem. Se a gente leva em consideração que tem uma opção, né? Que é ficar solteira. Essa opção não é levada em consideração. E Exato. é um estigma mesmo. Até eu estava conversando com a Jana antes disso, né? Que a gente estava falando, colocar o episódio A Vida da Mulher Solteira. Eu falei, não, porque tem tantas coisas envolvidas nesse processo, né? Da vida da mulher solteira, é relação, é trabalho, é muitas coisas, né? Porque a gente está falando de um recorte de afeto, quem está buscando afeto. Mas o quanto a gente olha para a vida dessa mulher, e aí nos incluímos, né, nessa vida de mulher solteira, mas assim, que estamos buscando sair com alguém e tal, mas não necessariamente é só isso, né? E aí eu acho que a gente entra muito nisso, né? De tipo, é como se fosse só isso a vida da mulher solteira. É, Solteira ganhou um peso muito negativo, né? parece que solteira tá sempre em busca. Não que eu não esteja, que eu tô, Mas mas parece não que é é só só isso. isso. É porque eu tô em busca de companhia. E as companhias, às vezes, elas duram como boas companhias 1, 2 meses. E aí você vai percebendo que a coisa em si, ela se desfaz sozinha quando não tem muito mais. Assim, chega ali num determinado ponto que se você não aprofunda a conexão, ela acaba. O erro é que a gente começa a colocar na nossa conta ter que conquistar essa pessoa, sabe? Ter que fazer querer essa pessoa, com que essa pessoa queira estar num relacionamento com você. Deixa aí, sabe? Uma coisa que eu, assim, a gente, nessa coisa do dedo podre, tem uma coisa que é muito, acho que até questão de saúde mental mesmo para se pensar, o quanto a gente às vezes fica tentando fazer cálculo preventivo. Tem coisas que a gente consegue sacar como red flag e não vale a pena, tem coisas que dá para dar uma experimentada e falar, será que é isso mesmo? É só não ir pro fundo de vez, assim. Você dá uma experimentada. Então a questão não é não entrar na relação, porque quando entrar numa relação tem que ser a relação, e você tem que ter entendido antes da relação acontecer se ia dar certo, se ia dar errado. Mas é conseguir sair da relação quando você percebe que ela não tá mais do jeito que tava, do jeito que você gostou da relação no início, né? Não ficar tentando salvar, sabe? Tem coisas assim, precisa do outro ali participando, né? Não é você e tal. E acho que a gente comete muito esse erro, assim, de não querer entrar porque pensa, que vai dar muito trabalho sair depois. Ok, mas eu acho que, né, mas é muito mais difícil você aprender a construir, assim, relações de algum apego afetivo e perceber que dá para ter um dia seguinte depois de um término que vai ser ruim. Você vai ficar mal, assim, era sei lá, um relacionamentozinho ali de 1, 2 meses, e foi ficando difícil, foi ficando diferente, então é melhor conversar e encerrar aquela experiência ali, e o dia seguinte vai ser ruim, você vai sentir falta, você precisa dar um tempo disso, depois conhece outra pessoa, sabe? Sim. E aí você comentou um pouco antes, né?
O quanto o Ideia de Date vem para te ajudar também, porque tem a parte boa de você conhecer lugares, né? Quais outras partes boas que existem ao se aventurar nos dates, né? De a gente colocar a cara a tapa, porque é gostoso também, né? Olha, eu teve dates que viraram amigos. Assim, 35, não dá pra ficar fazendo joguinho de desinteresse. Acho que a gente precisa chegar e dizer a que veio, né? E teve dates que viraram amigos, assim, que são pessoas que eu conto. Nessa de ter ficado solteira, as minhas amigas. E mulher é muito mais demandada dentro de uma relação de casamento, dentro da nossa. Infelizmente, dentro da nossa estrutura. Então, as minhas amigas estão todas muito ocupadas, ou quase todas muito ocupadas. Então, eu fiquei realmente muito solitária em São Paulo. E aí, assim, o Ideia de Dates me deu a possibilidade de encontrar outras pessoas que estão solteiras em São Paulo também. Então, hoje em dia, eu acabo conversando muito mais com homens, e, assim, virei muito mais amigas de homens, colegas, assim. Perto da minha casa tem algumas pessoas que eu coloco ali 2 quilômetros, gente, porque eu coloco a conta do Uber na conta do meu orçamento mensal para date, saio só perto de casa, assim. Mas aí tem alguns amigos que hoje são amigos, que eu tive algum trelelê ali, saí algumas vezes, teve gente que eu nem cheguei a ficar, mas que são uma rede de apoio importante, assim, tive momentos difíceis aqui em São Paulo que foram com essas pessoas que eu contei, assim, de, enfim, de acolhimento mesmo, dessas pessoas virem, sei lá, aqui em casa, trazer alguma coisa para eu comer, sabe? No começo do ano eu passei um processo um pouco difícil, assim, de saúde, que a gente até pode falar sobre isso também, porque eu saí da relação com 33 e não fui mãe, né? Aí, ano passado eu descobri uma questão com fertilidade e congelei os óvulos, e foi um processo difícil, passei por isso sozinha. E foram essas pessoas, assim, que aqui e ali ia conversando, mas isso tem muito a ver comigo, porque eu sou muito disponível afetivamente, né? E aí eu acabo sendo muito confidente de muita gente, gente. Eu sei tanta fofoca da vida dos outros. Então eu me divirto, Eu sei assim, como é isso. eu sei muito dos dates ruins das outras pessoas, assim, eu sou muito, também eu sou, as pessoas acabam ficando disponíveis para mim, porque eu sou disponíveis para elas também. Então, às vezes, assim, esses que são vizinhos, às vezes eu não tô afim de date, mas tô afim de sair para comer aqui perto de casa. Aí eu mando mensagem perguntando, não, você tá livre? Vamos almoçar junto hoje? E a gente vai, a gente conversa. Então, eu me sinto menos sozinha em São Paulo e com essas pessoas, assim, que ficaram, algumas teve uma experiência de relacionamento e esgotou e ficou uma amizade, outras nunca esteve em cena. Então não tem, pelo menos eu não sinto que tenha uma coisa atravessada por um cara se fazendo de seu amigo para poder te pegar, entende? Eu não, com essas pessoas, porque já aconteceu entre a gente. E não deu, não rolou, né? E conversamos sobre, é aberto, joga abertamente, assim. Então, isso eu acho que foi a melhor coisa, assim, dos dates, né? E o ideia de date, eu acho que me traz muitas conexões mesmo, assim. Outras mulheres que desabafam, sabe? Que, enfim, você dá aquela, nossa, não estou sozinha, né? Não sou só eu, assim. É legal, eu gosto de conhecer gente, então. E eu sempre gostei de estar na cidade, assim, e preguiça de sair de casa. Aí eu lembro que eu preciso produzir conteúdo também. Eu dou aquela forçadinha. Tá sendo ótimo, né? É, tá sendo. Nunca Não, produzir conteúdo foi algo tão saudável, né, gente? Olha só. Exatamente. E você, Ká, experiências boas que vieram de dates, não necessariamente centradas no cara, né? Mas também, se quiser, tá ótimo. Eu vou trazer outra perspectiva. Eu tive essa questão de relacionamentos de amizade que se transformaram também, e que são grandes amigos hoje. E a gente ficou e tal, mas hoje é amizade. E assim, ter tido a troca com essas pessoas, ter conhecido essas pessoas foi muito bom. Então, eu acho que os dates podem trazer essa possibilidade de nova relação, né? Às vezes a gente sai pensando numa relação e ela se transforma em outra e tá tudo bem. Mas eu pensei em outra perspectiva, no sentido de coisas gostosas, de aquele frio na barriga, aquele primeiro toque, que você fala, ai meu Deus, será que vai rolar? Será que não vai? Então, essas experiências, né? Sei lá, a primeira vez com a pessoa, que às vezes não é tão boa, mas às vezes é muito boa, né? A troca que você tem, a conexão.
As conversas, como eu falei para mim, conversa é muito importante. Então, eu acho que a gente cresce muito trocando com o outro, né? Com a conversa e tal. E também, óbvio, conhecer lugares legais, assim, estar naquele momento. Eu acho que os dates, para mim, trazem muito a questão de estar presente. Porque, querendo ou não, você tá lá, presente com aquela pessoa, querendo conhecer aquela pessoa. Você não tá pensando nas contas, bom, não deveria, né? Pelo menos. Pensando nas contas que você tem que pagar, na faculdade que você tem que estudar. Você tá ali presente. Então, eu acho que, para mim, o date traz muito essa presença também, e é bem gostoso, assim. É, assim, acho que a gente pensa nessas coisas quando o date tá ruim, né? Aí você fala, putz, podia estar em casa É, estudando, né? o que eu tô fazendo aqui? Minha louça tá toda suja. É. Mas uma outra coisa que eu acho que me enriqueceu, né? É, de poder escutar sobre relacionamento e sofrimento do outro lado, dos homens, assim. Porque quando você tá com aquele cara e ele é seu date, tem uma performance ali que faz parte dessa coisa do se relacionar numa relação cis-hétero romântica, assim. Mas quando você tem um date e você vira meio que amiga, e aí eu começo a conversar com eles, eu percebo o quanto a gente fala linguagens muito diferentes, assim. E aí tem coisas que no lugar de amiga eu acho suportável, eu consigo até entender por que que aquela pessoa pensa daquele jeito ou acha daquele jeito. Mas se fosse comigo num relacionamento, eu ia ficar muito chateada, sabe? Mas e aí tem coisas que eu consigo dialogar. Eu brinco um pouco que eu faço uma militância pela cama, assim. Enfim, que eu consigo dialogar e ir negociando e ir mostrando um outro lado de coisas que não são legais, que são machistas, mas que são sutis, assim, né? E acho que conversar com tantas pessoas que são fora da minha bolha, que é uma bolha mais psicólogos, vamos discutir teoria, e mais com homens que estão lá, sei lá, mercado financeiro, Faria Lima, publicidade. Tem ali algum fio que costura de ideológico parecido. Teve uma época que eu tava meio cansada de esquerdomacho, falei, não, você é contos de centro. E depois falei, não, volta pros meus esquerdomachos, pelo amor de Deus, não dá. É, Ficou mais difícil. Mas de conseguir, assim, dar uma me deu mais repertório, sabe? Para entender melhor de um jeito menos defensivo, eu acho. Por que que algumas atitudes estão tão presentes nos comportamentos dos homens e como é que eu posso falar e apontar de uma forma a ser escutada também, né? Que não caia no lugar de, sei lá, chiliquenta, louca, horrível. Mas a gente precisa negociar, né? Tá lá na relação com outra sempre uma negociação. E você, Jana? sim. Ai, gente, pra mim é toda. A Camila sabe, mais que é muita gente na minha vida. É tudo uma grande nova experiência, né? Eu tô É vivendo a minha maravilhoso, adolescência. gente, porque como é muito novo, eu fico lembrando, tipo, nossa, é verdade, né? É muito bom. Quantos podcasts por WhatsApp. Então, assim, eu tô vivendo meio que a minha adolescência tardia nesse sentido. É claro que com muito mais maturidade, muito menos energia também. Não vou sair de casa para se o rolê começa 9, 10 horas da noite, gente. Não, não, não é mais comigo. Vamos tomar um café à tarde? Nossa, amo. Acho que a maioria dos meus dates rolaram de dia até hoje, se eu não me engano. Mas são muitas experiências. Então, para mim, eu estou vivendo muita coisa nova, conhecendo lugares novos. E para mim tem sido uma experiência de autoconhecimento muito interessante. Porque eu vou descobrindo, assim, algumas coisas eu já sabia que eu gostava, que eu não gostava, beleza, mas eu vou descobrindo o que que faz eu me sentir mais confortável, o que que faz eu me sentir mais ou menos atraída por um cara. Então, eu já percebi, por exemplo, que bom humor é essencial, mas não só no sentido de, tipo, ele ser bem-humorado, Palhaço. mas no sentido de me fazer rir. O date, assim, o cara que eu tive, assim, mais afinidade até hoje, que me deu ghosting depois, mas enfim, a gente chega nesse assunto depois. Cara, a gente ficou umas 7 horas no bar conversando e eu dei muita risada, muita risada. Então, isso para mim é muito importante.
Então tá sendo ótimo, assim. Às vezes eu sei que eu me coloco em algumas situações que, tipo, meu, eu sei que eu provavelmente vou quebrar a cara, eu vou ficar puta, eu vou ficar chateada, mas eu nunca vivi isso antes, então tá bom, sabe? Eu brinco com a minha psicóloga, assim, que dentro de uma situação ruim pós-date, vivendo isso, puta, tá uma merda, por que que eu passei por isso? Por que que eu me coloquei nessa situação? Só que olhando de fora, olhando de cima, eu fico tipo, gente, olha que legal, eu passei por essa situação, nunca vivi isso antes. Uhum. Então tem essas coisas. Eu vou aprendendo a me colocar como mais vulnerável. Eu sou uma pessoa mais fechada com quem eu não conheço. Então tem esse aspecto de eu me abrir um pouco mais, eu me abrir um pouco menos. Enfim, gente, criando história para contar para as amigas, né, cara? Essas Obrigada. coisas, assim. Minhas amigas, minha As psicóloga, gente, eu amigas não devia nem estar agradecem. eu não devia nem estar pagando a minha psicóloga, porque eu gero muito conteúdo de entretenimento bom para ela. Falo isso brincando, tá, gente? Mas enfim, ela é maravilhosa. Mas é isso, assim. Para mim, as experiências estão sendo tudo muito novo. Tudo muito novo. Mas está sendo ótimo. Amadureci muito nesses meses com relação a isso. Muito bom, muito bom. É legal que cada uma falou uma perspectiva totalmente diferente, né? Sim, Uhum. sim. Cara, essa questão de rótulo é uma coisa que me pega. É uma coisa que Dos me pega. rótulos, graduações do momento que você tá de uma Exato, suposta sim. relação. Eu entendo zero, zero. Eu sou da época assim, a gente fica ó, um mês, 2 meses, já vai pro namoro, a escada rolante da relação você vai crescendo, né? E aí eu vejo hoje e falo, gente, o que é isso, cara? Eu não quero, já falei pra cá, falei pra outras pessoas, eu quero entrar numa relação no sentido de eu me relacionar com alguém por um certo tempo e você ter essa intimidade, essa afinidade, mas eu não quero ter um rótulo de nós estamos namorando. Não quero entrar nesse limbo do namoro e tudo que isso traz. Só que aí a gente tem, né, todos os outros rótulos, contatinho, conversante, peguete, amizade colorida, ficante. Eu falo, gente, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu acho Eu que não consigo saber as diferenças. o rótulo que você quer te ouvindo agora é afeto, que agora temos isso, né? Ah, ele Não, é mas afeto. então, mas é assim, gente, é muito complicado, né? Porque a partir do momento que você cria um nome, você cria um protocolo para estar naquela Sim. condição, né? Exato! E assim, eu também não manjo dos nomes. Já pensei em fazer um glossário dos nomes, mas eu acho meio contraproducente, até desserviço, assim, sabe? Porque eu tava falando com a Camila esses dias no WhatsApp, né? Tem essa coisa dos rótulos que eu fui entendendo que são maneiras de você não se encontrar com o outro, assim. Que você vai colocando como se fossem obstáculos que você tem que ir conseguindo superar. Então, você tá ali em determinada situação, você é olhante, aí tem o curtinte, aí tem o conversante, aí tem o ficante, aí tem o ficante prêmio, Não dá. né? Assim, você Sabe? já teve 6 relacionamentos com a mesma pessoa para chegar numa coisa que você diz que é namoro. E no final das contas, eu acho que somos só a gente tentando criar estratégias para saber onde a gente está pisando, para não se sentir vulnerável, porque encontrar o outro, de fato, assim, é uma experiência muito vulnerável, sabe? Você está disponível para um afeto e a gente tem total direito a proteger os nossos monstrinhos interiores e decidir para quem a gente abre e para quem a gente não abre. Mas eu vejo muito que é muito assim, para esse que é, sei lá, curtinte, eu não posso falar de tal coisa. Ah, agora é ficante, então já posso. Eu acho que vai muito mediando o que, que pode se falar, o que, que pode se Uhum. cobrar, né? Pela gradação que você está vivendo. E no final das contas é sobre relacionamento humano porque a sensação que eu tenho, assim, é que o namoro te autoriza a ficar magoado e cobrar do outro uma participação sobre isso, né? E as pessoas tomam como, ai, mas eu não posso cobrar, porque eu não posso falar, porque a gente não tem nada. Não, tem sim, você conversa com essa pessoa todo dia. Aí você ficou chateada com ela, você não pode falar para ela que algo que ela fez te magoou, vamos conversar sobre isso, sabe? Vamos negociar. Ah, já tá me cobrando, tipo. No final das contas, eu vejo muito isso, assim. É igual. Eu sou uma pessoa extremamente monogâmica. E, assim, eu acho. Enfim, os homens 40 a mais não monogâmicos saem de perto de mim.
Para a geração mais nova, até acho que a coisa da não monogamia pode funcionar e que eles vão ter dispositivos diferentes para lidar com isso. Mas os homens de 40 anos, eles pegaram a mesma coisa e é basicamente um não me cobre, porque eu te avisei que eu não ficaria só com você. E aí, numa fase da vida que eu já estou mais vulnerável por causa da minha idade, sem tantas possibilidades, eu não vou poder cobrar. Eu quero poder cobrar sim as coisas, eu quero poder falar que eu fiquei chateada, sabe? No fim das contas, eu vejo que os rótulos servem pra gente se silenciar um pouco em torno disso. Eu acho meio, sei lá. Ai, obrigada. Obrigada. Que eu fiquei meio perdida com isso e eu tenho preguiça. Sinceramente, Paula, a gente é muita. Eu fiquei com essa sensação. É mais um jeito da gente se proteger de não se colocar como vulnerável e até, de certa forma, sabotar uma relação que poderia ser algo legal. Eu Uhum, vejo, assim, a partir do ponto em que você teve um, dois dates com a pessoa e você quer continuar tendo dates, não importa se quer namorar, se não quer, enfim, você já está se relacionando com essa pessoa, vocês estão num relacionamento. Sendo monogâmico, não monogâmico, se dá as categorias que quiser, vocês estão num relacionamento. E diálogo é importante. Você fala, cara, você me tratou muito mal, eu não gostei. E aí a gente volta pro começo. Se ele falar, ai, você tá louca, você tá exagerando, ai, porque a gente só ficou 2 vezes, tchau e bênção. Não quero ser tratada assim, não importa o papel que você tenha na minha vida. Mas para mim é isso. Acho ótimo. Eu acho que a gente falou um pouco sobre essa questão de quanto a gente valoriza o namoro, porque ele é um passo antes para o casamento, né? Segundo a sociedade. A gente falou isso um pouco no episódio de não monogamia, porque eu acho que a gente valoriza muito ele e aí desvaloriza os outros. Então, só o namoro ele é importante. E aí, quando a gente fez o episódio de não monogamia, eu tive um pensamento assim que, cara, mudou muito pra mim, que era que faz tempo que eu não namoro, então as pessoas acham que eu não tive relação, né? Mas, cara, eu já tive relações longas dentro desse tempo que eu não namoro e elas foram igualmente importantes. Então, para Sim, as pessoas foi, mas é só um ficante. Foda-se, sabe? Ele foi uma relação que foi muito importante para mim. Então, eu acho que tem um pouco disso também, da gente ficar escalando, tipo, essa relação é mais importante e essa menos importante. E aí você tem todos esses contatinhos, ficante prêmio, PA, sei lá, para você falar, então esse é mais importante do que esse é mais importante do que esse, porque no fim o que importa mesmo é você namorar, né? uhum. E eu ia falar disso, mano, também, que um pouco assim, puxando de uma coisa nada a ver, não é sobre isso, mas Bell Hooks lá com Tudo Sobre o Amor, né? Eu acho que é quase como se tudo que acontece antes de um namoro, ficante, olhante, conversante, ficante prêmio, enfim, PA, chama do que quiser, amizade colorida, e cada época tem seus nomes também, porque amizade Sim. colorida foi renomeada com outra coisa agora, mas amizade colorida é um termo anos 90 para uma coisa que sempre aconteceu, que continua acontecendo, e a próxima geração vai dar outro nome. Mas parece que tudo isso é um prelúdio do namoro, em que você precisa meio que fazer um certo jogo de sedução e de silêncio e não falar dos seus incômodos para que o outro queira estar com você. E aí, quando essa relação ela tá mais intricada, mais assumida, porque as vulnerabilidades de um e do outro vão se misturando e fica mais difícil sair, eu acho que o que vai aparecendo numa relação de namoro é espaço para violência, muitas vezes, no sentido de que uma relação de intimidade, a gente não grita com a pessoa que você nunca viu na vida, na rua, porque essa pessoa pode te bater. Mas uma relação de intimidade, você já conhece o outro e você sabe que se você se passa ali, aquela pessoa não necessariamente vai embora. Sabe? Então, às vezes, me dá um pouco a sensação que esse prelúdio fica um monte de coisa embaixo do tapete, que o dia que passa seu namoro, agora você pode colocar isso na mesa. E é isso dos dois lados, assim, tanto das cobranças quanto das violências, sabe? E aí você falou, nossa, mas essa relação era muito melhor antes. Sim, tinha um monte de coisa que não estava pautado antes disso ser um namoro, que você estava fazendo de conta que não te incomodava, que você chorava para suas amigas e não falava pro cara que você não gostava daquilo. E aí quando você começa, aí agora namoro, ai, agora casamento, posso falar? A pessoa fala, ai, mas você não era tão chata. Ah, porque antes você não me cobrava isso. Não falava pra ele, mas você tava vivendo aquela angústia lá no comecinho, sabe? Sim.
Você falou de joguinho, gente, eu odeio joguinho. Odeio. Nossa, sério, não tenho tempo para isso, gente. Não dá. E aí eu acho que esses rótulos ajudam nesse joguinho, né? Que nem você falou, ah, então é ficante, posso ir até ali. Isso é um joguinho. Então, se você não pode passar um pouco mais, porque ele só é ficante, você está fazendo um joguinho, né? Então, eu Uhum. acho que ajuda muito nesse joguinho também. Fora algumas É, regrinhas mais, não necessariamente assim com questões emocionais, mas que eu vejo muito na internet, que é aquilo de tipo, não, gente, não pode andar de mão dada com o ficante. Ai, não pode dormir na casa do ficante. Ai, não pode não sei o quê porque é ficante. E eu vejo tipo, meu, se você quer, vai lá e faz. Quer, você já tá ficando com a pessoa faz 3, 4 meses. Quer viajar no final de semana, vai pra praia? Vai, gente. eu Ai, acho, para de ficar arranjando motivo pra não fazer as coisas, sabe? eu acho que o cálculo que a gente precisa fazer aí é o quanto vai te doer se aquilo acabar no dia seguinte, né? Às vezes, porque às vezes a gente faz esse cálculo do tipo, ai, o outro vai achar que eu estou emocionada. Ai, o outro vai, eu não posso parecer tão interessada para o outro. Eu acho que o cálculo que eu faço para saber se eu me permito ou se eu não me permito é porque às vezes se as coisas acontecem rápido demais, isso me bagunça. Isso me confunde. Eu me sinto emocionalmente muito mais apegada e eu fico muito mais vulnerável do jeito que eu fico angustiada. Então, melhor não. Mas não é porque o outro vai achar que eu tô emocionada, sabe? Foi um giro perceber que a questão não era essa, porque aí é joguinho, porque aí eu tenho que fazer de conta que eu não tô emocionada, porque senão o outro não vai querer, porque senão ele vai se sentir pressionado. E não é isso, é porque se acabar amanhã, vai ser um balde de água fria tão difícil de enfrentar, então deixa eu diluir um pouco mais essa história, sabe? E Sim. também, às vezes, você vai porque tá legal e você fala, ah, se acabar amanhã eu lido com essa dor. Então tá tudo certo também. Desde que você banque, né? Tudo bem. Sim, E sim. é isso, a gente já falou aqui no podcast algumas vezes. A gente não tem controle sobre o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir. Às vezes a gente tá nesse joguinho de, ah, eu não vou falar isso, não vou agir de tal forma porque ele vai me achar emocionada, mas ele já tá achando você emocionada por outras questões que pra você, tipo, não é nada, sabe? Ah, às Uhum. vezes você fez um carinho no rosto dele, ele, nossa, já tá querendo casar comigo já. Meu Deus. A Nossa, gente o não Mandou tem bem hétero. controle sobre o outro, gente. Não tem. Então, acho Gente, que é essa muito isso. emocionada, sou emocionada mesmo, e tá tudo Ai, bem. sabe, eu descobri que eu sou uma pessoa carinhosa nos dates. Então, eu vou fazer carinho sim, vou tratar bem, sabe? Ah, gente, sem tempo. É como diz a Cá, sem tempo. Não, e outra coisa, assim, às vezes eu faço, já teve gente que correu, assim, parou de falar comigo, falou, ótimo, nos poupamos. Mas, assim, uma coisa que eu percebi também é que a disponibilidade, eu estou muito disponível para viver uma relação, um namoro. Meu próximo relacionamento, gente, eu quero casar na praia, entendeu? 60 anos junto. Se não rolar, a gente lida também, mas, assim, o horizonte é esse. E assim, a minha disponibilidade emocional tá na minha bagagem. Eu chego muito disponível para conhecer a pessoa e já pensando se essa pessoa é uma pessoa com quem eu quero me relacionar ou não. E isso a gente tem com a gente. Você tá naquele momento que você tá fechada, que você não quer namorar, que você acabou de sair de uma situação assim, que o trabalho tá uma merda, que você fala, não quero namorar agora, quero sair casualmente. Tem momentos que você tá mais disponível. Isso cada um leva na sua bagagem. E eu não vejo por que eu sair com pessoas, se eu tô disponível para uma relação, que não estão. E aí, às vezes, e mulher cai nessa armadilha que é você se interessar pelo cara, o cara tá te contando que ele tá indisponível. E você fica ali Ah, mas eu vou mudar, cozinha, né? cozinhando a situação como se você for muito incrível, você vai conquistar este cara e ele vai te querer. É muito egóico. E aí, o que que acontece? A receita da tragédia. Essa relação dura, você fica ali tentando fazer alguma coisa, virar outra coisa. De repente, você toma um ghost e a pessoa aparece namorando outra. Ou termina de um jeito que você não entende e a pessoa aparece namorando outra. Ou a pessoa até é honesta e fala: não, é porque eu não quero me relacionar agora. E a pessoa aparece namorando outra. Aí você fala: ai, é comigo. Sabe? O que que a outra tem que eu não tenho? O que que falta em mim para alguém me querer? O cara te contou no começo que ele não estava disponível, sabe? Tipo,
Às vezes ele tá ali cozinhando mesmo a situação com você, e é a própria relação com você que faz com que ele se abra para uma relação de namoro no momento seguinte, assim, sabe? Porque nessa ele não tava, mas ele viveu algo legal com você e foi legal, e ele se abriu para essa possibilidade, só que não com você, porque com você a experiência foi outra. Então eu pesco muito rápido, assim, já pergunto abertamente o que que assim, a pessoa está procurando, o que que ela quer, tal, de um jeito para entender a disponibilidade, não precisa me pedir em casamento, eu também não sei se eu quero te namorar, tá tudo certo, calma, homem, né? Tipo, eu quero te conhecer, mas eu não quero gastar meu tempo conhecendo uma pessoa que tá me dizendo que tá fechada. Se você estiver aberto, a gente vai se conhecer para entender se aqui tem conexão, né? Se cabe. Sim. Eu também tenho colocado esse limite. E é muito engraçado, né? Como as pessoas se assustam, né? E tipo, meu Deus, é como se a gente estivesse pedindo a pessoa em casamento. Gente, não, calma, eu não quero casar agora. Mas é isso, é colocar esse limite, assim. Se a pessoa foi embora, vai com Deus, tá tudo certo. Porque isso é um indício também de que não era, não é? O problema não é com você, é que não era pra ser mesmo, enfim. E aí, já que a gente está falando sobre homens que acham que a mulher é emocionada, e acho que só de pôr esse limite já quer casar, um outro, uma outra questão que eu acho que é legal trazer, porque ainda, talvez ainda seja tabu em algumas bolhas fora, talvez fora da minha, acho que fora da cá também, não sei fora da Maria, mas enfim, que é quando a mulher toma a iniciativa. A iniciativa de chamar para sair, acho que em aplicativos já deu uma quebrada, né? Mas enfim, quando a mulher chama para sair, quando a mulher chama para ir para casa dela, ou quando a mulher chama para, tipo, falar, vai, vamos namorar, quer namorar comigo? Como que vocês veem isso hoje? Como que tá essa questão? É. Olha, eu acho que tem dois jeitos de olhar para isso, assim. Eu acho que a gente se autoriza mais. As mulheres acho que estão se. Talvez aí os processos que a gente está vivendo, mais gente fazendo terapia, estão mais se apropriando dos próprios quereres e dos próprios desejos. E aí poder dizer, ah, eu quero namorar, né? Tipo, tô aqui pra isso. Que antes você ficava numa posição passiva esperando ser pedida e o outro querer namorar com você, né? Ao mesmo tempo, eu também percebo que não dá pra gente descolar da realidade, assim, né? Que também, quando a gente é ativa demais nas relações, às vezes a gente acaba se deparando com umas relações meio difíceis, que são com pessoas que são muito passivas. E que no primeiro momento é ótimo, porque você faz as coisas do seu jeito e a pessoa vai topando, mas daí, dali a pouco isso pode ser um problema, porque a pessoa tá só topando. Você nunca sabe se a pessoa quer ou não quer estar ali, né? E ela só vai ficando, assim. Então, eu acho que é meio vale uma atenção com quanto a gente também é ativa, tem uma coisa do joguinho social, da estrutura social que a gente tem que ter ali no horizonte que, mesmo que eu não me relacione com as coisas dessa forma, talvez o outro se relacione, poder sacar um pouco isso como funciona para o outro também, para você saber como você se posiciona naquela relação com aquela pessoa, né? Porque eu vou ser muito sincera, eu nem sei se eu nem paro para pensar se sou eu que tomo iniciativa ou não. Provavelmente deve ser, porque se eu não estou pensando nisso, mas é porque a coisa vai caindo, vai cabendo, assim, sabe? Você vai, vamos, você tá disponível agora, conversando com a pessoa, vamos fazer alguma coisa hoje? Eu tenho nenhum problema em chamar. Faz um tempo que eu perdi essa coisa de fazer o cálculo, então eu devo estar chamando. Eu acho que nesse sentido não é sobre ter como fala, a iniciativa, mas é sobre você ter autonomia, né? Para Uhum. meio que colocar o que você quer, assim. E também, se a gente suporta ouvir não, eu acho que fica muito mais fácil pautar essa posição, porque tem muitas mulheres que adotam essa posição de mais iniciativa, mas apostando no dispositivo de gênero que o homem não diz não para sexo. E se ele diz, ela fica arrasada. Agora, se você tem uma posição de autonomia em relação com o que você quer, se o outro falar, ah, então tô disponível, não tô afim, é mais fácil para você digerir isso, assim. Não leva pro pessoal, não é sobre você, sabe? Enfim. Sim. Eu acho que para mim, assim, a questão não são os caras, é mais comigo mesmo, assim, tipo, eu tomar a iniciativa, eu ter a coragem de tomar a iniciativa. Eu acho que é que nem a Jana falou. Aplicativo, você tá conversando com a pessoa no Instagram, é muito mais fácil, gente. Você começa lá mandando foguinho, sabe aquela história?
manda uma mensagem, ou até e aí, né, conversando, chama para sair, para mim não é um problema. Eu acho que isso muda um pouco quando é na vida real, sabe? Não que a internet não seja vida real, mas quando essa relação é construída. Então, eu acho que muito mais do que eu sentir dos caras, é eu também tomar cuidado para não entrar nesse papel de que a mulher tem que ficar quieta esperando o cara tomar a iniciativa. Porque eu acho que isso passa muito para mim, assim. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Ai, aqui É, eu tenho. Ah, não pode desculpa, falar. Jana. Eu só Não, ia concordar com a Ká. não, é porque eu tenho, assim, né? Eu não sei, a gente pode estar falando da iniciativa com relação a, por exemplo, falar sobre namoro, falar sobre casamento, sobre o primeiro beijo, sobre levar para casa, tanto faz, né? Mas assim, gente, eu tenho um funcionamento para iniciativa no date, no primeiro date, que assim, eu vou dar a dica, tá? Aqui Bora! eu vou dar a Quero. minha Eu performance. aceito toda dica que me mandam. Vamos, gente. Gente, o banheiro. O banheiro é ótimo, mas não que você vai pegar a pessoa no banheiro. O banheiro é o portal da mudança, entendeu? É aquela coisa que você sentou, chegou, conversou, bebeu, conheceu a pessoa, você tá pensando se você quer, se você não quer. Não quer, vai ao banheiro e volta falando, ai, vambora. Vamos pedir a conta? Morreu o date. Não quis. Você foi ao banheiro, você viu que você tá afim, que você quer pegar aquele cara, ó, Casal? baixou a energia aqui, você já volta até com outra energia aqui, ó, no date, aqui, ó. Já puxa a cadeira aqui do lado, Gente. já chega mais, sabe? Se você tava sentado de frente, já senta do lado ali, entendeu? Que a Olha, já pessoa já, fiz isso. Gente, é muito isso. Sai do banheiro, já puxa a cadeira mais pro lado, gente. você É muda a muito real. energia na volta do banheiro, seja para flopar o date, falar, ah, volta bocejando do banheiro. O banheiro é o portal, assim, aí você volta. Perto, ele também resolve no banheiro. Quando você vai no banheiro, ele resolve o que que ele vai fazer com a conta. Porque tem aquele que paga enquanto você vai no banheiro. Quando você fala, ah, vamos pedir a conta? Vamos, vou no banheiro. O cara paga a conta. Se ele não quer pagar a conta, ele pede a conta e deixa a conta em cima da mesa te esperar voltar do banheiro. Aí você sabe que você vai dividir aquela conta. Não tem constrangimento. Se o cara quer te fazer uma surpresa na grada, ele paga enquanto você vai no banheiro. Assim, isso aconteceu. Eu fui observando, assim, eu falei, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu ia sentindo nos dates que isso se replicava, sabe? Mas Maria, já assim, dá para montar um manual aí, hein? dá. Nossa, faz esse manual e posta, por favor. Eu tô aqui repensando todos os dates, falando, gente, esse negócio da conta já aconteceu? Que a gente falou de ir embora, eu fui no banheiro, quando eu voltei ele tinha É, pago. sim. Nossa, eu tô revivendo tantas coisas agora. Eles fazem isso, eu vi. Bom, pode ser, né? Que eles, para não ter essa questão de tipo, ah, você paga ou eu pago. Para não ter essa questão, eles já pagam antes para resolver, entendeu? Quem paga, obviamente, né? É, E então, se ele só pediu e deixou em cima da mesa, é pra. Ele paga se você jogar pra ele. Mas aí eu não jogo, não. Aí eu já entendi que ele não quis pagar, eu pago, tudo bem. E aí, E falando de entrando mulher com tomar iniciativa, eu falei muito da minha questão com começos e tal. Mas lembrei também quando eu já estava numa relação, e aí eu queria que virasse um namoro e não estava virando, por conta dessa passividade que você falou. E aí, naquele momento, é muito difícil tomar a iniciativa, porque você já está envolvida, né? Eu já estava há muito tempo com essa pessoa. Então você já está envolvida. Aí é mais difícil. Mas aí é o que você falou da autonomia e de bancar o que você quer. Por mais difícil que seja, é ter uma conversa com essa pessoa. Não é fácil, né? Como você falou, vai sofrer e tal. Mas é colocar seu limite, né? Olha, eu quero isso daqui. Você quer? Não quer? Então é isso. Porque aí você também entende qual é a decisão da pessoa, né? Que às vezes, é que nem você falou, Uhum. às vezes a pessoa tá ali e você não sabe. Aquilo foi realmente uma decisão? Quando que essa decisão foi tomada, né? Uhum. E a gente tem uma tendência num cenário de dependência emocional, que é a pessoa fala, não, eu não quero, eu cometi esse erro. Assim, a relação seguinte, eu cometi esse erro. Que é, a pessoa estava me comunicando que não queria uma relação comigo, mas eu me sentia tão ligada afetivamente que eu estava aceitando aquilo e aquilo estava me machucando, sabe? Porque eu não conseguia aceitar o fim daquilo, assim.
Então você não quer? Então eu não quero mais gastar meu tempo aqui. Vou sofrer, vou chorar. E eu estendi por mais uns 3 meses, assim, tentando investir, mas ao mesmo tempo desinvestir. E foi pior para mim, assim, porque quando eu saí com a nave mais batida. Já tinha dado uma pancada ali. E aí você fica, não, mas tudo bem, ele não quer ficar, mas eu não suporto ficar sozinha. Cara, se você entendeu que você quer isso e o outro não quer isso, não tem por que permanecer aqui. Sofre essa dor, essa perda, chora, vai beber com as amigas, baixa o Tinder, vai malhar, sabe? Põe a caneleira ali, vai fazer um agachamento, faz outra coisa. Ai, gente, eu fiz tudo, ó, fiz tatuagem, pulei de paraquedas, fui malhar, viajei sozinha, todas as coisas, assim. E eu tenho eu não sou muito da área da neuro, mas eu tenho uma noção que isso tem a ver mesmo com neurotransmissor, porque é o tal do Love Bomb, tomei mesmo. É uma cascata de dopamina que depois, quando aquilo passa e tem um desligamento afetivo, eu me sentia numa crise de abstinência de uma droga, que era um neurotransmissor, que é a dopamina, é o neurotransmissor do prazer. Então eu estava atrás de ter, eu faria qualquer coisa para ter aquela experiência de prazer novamente, assim. E aí é aquela hora que você tem que apagar o contato do seu celular, se amarra no pé da mesa, não vai atrás, assim, que é pior, porque você retroalimenta a cascata. E aí eu acho que a adrenalina, ela acaba dando uma substituída nessa experiência de emoção. Então, por isso que é tão comum, né, a gente se arriscar, fazer coisas tão arriscadas depois de um término de uma relação que caiu nesse lugar da dependência emocional. Porque a dependência emocional, gente, ela é química também, assim. Tem um efeito de neurotransmissor no nosso corpo que a gente precisa dar um contorno e achar outras coisas que trazem essa experiência de prazer. Então, algumas pessoas vão comprar, algumas vão beber, algumas vão fumar, algumas vão usar outros tipos de substância. E eu, assim, fui andar de balão, paraquedas, Ah, que peguei delícia. o paraquedista, inclusive. Melhor coisa, gente. Melhor coisa. Mas Ai, é, assim, às vezes é isso, você tá saindo. Por isso que eu acho, as pessoas julgam muito a mulher que sai de uma relação quebrada e aí ela tá transante. Nossa, mas não tava sofrendo? Gente, isso é uma forma de viver o luto. E eu não falo só de perdas porque acabou o casamento, não. Tô falando de pessoas que ficam viúvas sim. mesmo. E aí tá transando com todo mundo. Isso é uma tentativa de viver dor mesmo, sabe? De você tentar recuperar essa experiência de prazer que a presença do outro te dava, de segurança e tal. Enfim, nessas horas é importante ter um pouco de contorno, não arriscar sua saúde, por exemplo, né? Vamos lembrar das prevenções, o mínimo das estratégias de segurança, avisa a amiga onde você tá, com quem você tá, passa o contato do cara. Mas é comum isso acontecer também nessa tentativa de se reorganizar com o mundo, né? Você Sim. comentou rapidamente, você falou a palavra carência, e aí eu fiquei pensando, que é importante a gente falar aqui, o quanto a gente precisa tomar cuidado quando a gente está nesse lugar. Porque a gente pode fazer atitudes que não precisava, né? Que vai Carência e desgastar. tesão, né, amiga? É, é que a carência eu acho que é mais. Ah, eu não sei, eu tenho a sensação que é mais difícil, assim. O tesão você vai lá e resolve, sabe? A Eu carência, acho. ela tem um processo da relação mesmo, principalmente, por exemplo, você está falando da Ah, questão de, terminar, não vou entrar em contato, vou bloquear. Se você está carente, a probabilidade de você entrar em contato, de você, é só uma conversa, não é nada, gente, não é alguma coisa, né? Então, tomar cuidado com esse momento de carência é muito importante. É tipo quando falam, quando você for beber, desliga o celular para você não ligar para ninguém. Então, é tipo isso, sabe? Então, eu acho que você tá carente, beleza. Presta atenção naquele sentimento, presta atenção em tudo que você tá sentindo. Quando passar, você vê, é realmente isso que eu quero fazer? Se for, ótimo. Mas se não for, passou, sabe? Então, eu acho que a carência a gente fica muito mais vulnerável afetivamente, né? Acho que a possibilidade de se magoar e se sentir muito ressentido com a experiência é maior. Porque na do tesão, não, né? Aquele período difícil que é o fértil, eu acho que a gente se põe em risco.
Você pode fazer coisas que você no outro dia fala, putz, podia ter passado sem essa, mas esse é arrependimento da ordem do risco da segurança, do risco da saúde, né? Bota uma pessoa que você não conhece direito dentro da sua casa, sei lá. Mas a da carência, eu acho que o risco é de uma destruição mais interna, assim, né? E, e eu acho que a gente faz uma coisa nesses momentos de luto, assim, porque uma coisa difícil de assumir que a gente sente é a raiva. E ela pode vir de um jeito muito autodestrutivo por meio dessas experiências descuidadas com si mesmo, assim, de Sim. meter o foda-se, sair de um jeito que você fala, ah, se morrer nesse date também tá tudo certo, nada tava fazendo sentido. E aí, nessa hora, assim, assim, acho que a nossa maior rede de apoio são os amigos, assim, as amigas que na hora que você tá mal, assim, não, amiga, volta aqui, sabe? Vamos conversar. É importante fazer isso pelas amigas, quando você percebe uma amiga mais vulnerável, e também contar com as amigas se você tiver assim. Melhor do que acionar aí quem pode usar do seu momento de vulnerabilidade por sexo, né? Sim, eu acho que por isso que é tão importante a gente aprender a descentralizar um pouco essas relações afetivas, né, da nossa vida e priorizar mais as relações com as nossas amigas, né, com nossa rede de apoio. Porque é aquilo, assim, quando a coisa dá ruim, não necessariamente só em uma situação amorosa, um relacionamento que acaba, mas em outros momentos da vida, a maioria das vezes, quem tá lá pra gente são as nossas amigas. Então, assim, a gente precisa aprender a valorizar mais e a manter mais essas relações, né? Em termos de cuidados, assim, eu acho que, de novo, são duas esferas de cuidado que a gente precisa ter, né? Uma mais objetiva da segurança mesmo financeira, da segurança do corpo, né? Em termos de saúde, de risco, que aí é assim, né? Quem é essa pessoa? Assim, a minha estratégia pegou o número, joga lá no Pix para ver o nome completo, joga no Google, Jus Brasil, dá para ver se essa pessoa tem pelo menos um processo, gente. Já fiz. Mas assim, pelo menos pegar número, rede, eu não saio com quem não tem rede social. A chance de você sair com um casado é gigantesca. A chance da pessoa não ter aquele nome é gigantesca. Não. Ontem eu postei os piores dates, né, de uma ação que eu fiz com o pessoal aí do stand-up. E tem um date de um cara que descobre anos depois que a mulher que ele saiu não tinha aquele nome e era casada. Então, assim, esse é o tipo de golpe que os homens acabam caindo mais, porque a gente já é ensinada desde muito cedo a não falar com estranho, os riscos e tal. Mas um momento mais vulnerável, mais desbussolado, assim, lembrar, assim, pegar telefone, rede social, importante, né? Porque na rede social você consegue ver o histórico de vida e se aquela pessoa é real, né? Manda para as amigas e localização ativa, aí é o básico. Encontrar em lugar público, né, que tenha Sim. outras pessoas. A coisa de. Os homens caem mais nesse golpe, que é o golpe de marcar ali um negócio mais sexual, tal. E é um sequestro, é um golpe do Pix lá. Mas eu acho que tem o outro cuidado que a gente precisa ter, assim, que tem mais a ver com as estratégias de relacionamentos amorosos, quando os homens eles usam desse dispositivo amoroso que a mulher está muito bem localizada, de estar procurando um parceiro, e é o golpe que dura, tipo, meses para acontecer. Que é o cara ali, ó, ir te alimentando no seu amor e tal, até sacar que você está muito entregue na relação, aí acontecer coisas do tipo te pedir dinheiro emprestado, e aí a primeira vez ele te devolve. Ele te pede de novo, na segunda vez ele te devolve. E nessa, eles fazem um uso um pouco dos dispositivos amorosos, que é te apresentar uma urgência aqui para você dizer, não, você vai se sentir culpada, porque você tá sendo uma grande filha da mãe, assim, né? Sendo machista com xingamento, mas assim, você tá sendo sacana se você não empresta, sei lá, e aconteceu um negócio, vou me ferrar muito. Aí você empresta dinheiro, ele tá usando do amor para conseguir te tirar algo. Então, essa é uma esperteza que a gente também precisa ter, assim, né? Se o cara vem perfeito demais, alimentando muito o seu ego, e a estratégia é muito do elogio, sabe? Toma cuidado se o cara te elogia demais, porque pode ser golpe, né? Cara, isso é uma coisa assim que sempre me incomodou, não
só agora, né, pontualmente, mas com questão de dates, mas já com fornecedores, com agência, quando eu trabalhava, a pessoa tá elogiando demais. Pra mim, isso é uma coisa tão falsa, é uma coisa tão puxa-saco. Eu fico tipo, ai, que você me quer de mim? incomoda. O que que você quer de mim, sabe? Ai, o que que você tá esperando? Isso já aconteceu com dates e eu fico tipo, "Ô, mano, você tá soando muito falso. Tipo, eu sei, eu sou linda, obrigada, mas tipo, não precisa ficar o tempo inteiro, sabe? Soa muito falso. E é isso, assim, quando fica demais, o santo desconfia, né? É, E acho que tem um outro ponto também que eu já ouvi muito, que é a questão de, você vai transar com o cara as primeiras vezes, até você ter uma confiança, assim, não transar de costas, pra garantir que ele não vai tirar a camisinha e você não vê. Então, acho que essa é mais uma. E o básico, né, a gente não transar sem camisinha, mas né? ó, se for transar sem camisinha, porque o ideal era que não. Mas eu vou falar aqui porque a gente precisa falar disso e as pessoas homossexuais, elas têm mais esse cuidado. O heterossexual, ele usa camisinha para não ter filho. Mas É. pelo menos um PrEP, né? Que ela é a medicação que é distribuída gratuitamente no SUS, que se você sabe que você vai ter uma relação de risco, toma o PrEP que pelo menos o HIV você está se protegendo. O ideal, claro, é usar a camisinha, mas assim, acontece, inclusive da mulher não querer usar camisinha também. E se for o caso, se você perceber que você tá nessa energia, pelo menos o PrEP também é importante tomar, sabe? É que tem um lugar meio da vergonha, assim, porque a coisa do PrEP é muito vinculado à população LGBTQIA+, né? As mulheres não procuram muito, mas é um risco. Mas isso do não transar de costas é, assim, dica importantíssima, importantíssima. Porque ainda mais se você tiver bebido, né? Tipo, você fica ali com a sensibilidade alterada, isso pode acontecer, assim. Sim. Nos aplicativos eu tenho super cuidado, assim, com tudo, para ver se esse cara realmente é real, sabe? Eu fico até neurótica, assim, porque uma coisa, um ponto de atenção é que o aplicativo agora tem aquele negócio, tipo, aquele certinho, O quando verificado. é verificado, mas não confiem nesse verificado. Tipo, Não, é muito fácil de fazer. é muito fácil de você, tipo, burlar e, enfim, a pessoa usar foto de outra pessoa. E é que nem ela falou, né? Procurar nas redes sociais. E aí o que eu vejo também é, tipo, se a pessoa tem comentário nas redes sociais, se tem gente seguindo nas redes sociais. Parece bobeira, assim, gente, mas nessas coisas que você descobre que a pessoa não tem, assim, porque não tem comentário. Gente, essa pessoa não tem um amigo? Essa pessoa não tem uma Ou quão família? recentes são as fotos, né? Outra Sim, coisa, foto com outras pessoas, só tem selfie? Além de ser péssimo sair com uma pessoa que só tem selfie, pode ser que esse perfil seja um perfil que ele fez ali para, é. assim, para ter uma rede social, sabe? Ou só fotos de lugares também. Não tem, ele não aparece nos lugares. É, assim, o quão real esse perfil é? Pode ter foto de 3, 4 anos atrás, mas se tem só isso, É. pode ser um modus Sim. operandi da pessoa também, E uma meio dica, eu não predador. sei se Maria, eu não sei se as outras solteiras são assim também, mas eu ia conversando com a Jana, a gente fala que a gente odeia homem low profile. Gente, não dá para saber quem é você na fila do pão. Como que eu vou saber se você é uma boa pessoa, se você não posta nada, se você não tem nada? Como que eu vou saber? Porque aí, às vezes ele realmente, às vezes é a rede social dele e ele não posta muito. Existe, né? Mas é Uhum. muito ruim quando você está nessa primeira fase, principalmente. Sim. Olha, principalmente se essa pessoa topou jogar o jogo do aplicativo, que é a internet. Se você topou flertar na internet, não foi na vida real, me desculpa, mas você tem que ir pelas regras do jogo. Não dá para ser low profile. Você precisa mostrar que você existe, você precisa mostrar assim que você tem uma rotina. Tipo, faz parte, entendeu? Porque é assim que a gente vai construir uma relação, tanto se não for golpe. Tipo, é com isso que a gente constrói, porque a pessoa posta, você vai lá, comenta, dá assunto, quanto também porque você se prova real ali, né? Você se coloca real no virtual. E até às vezes para você ter mais dessa compatibilidade, né? Por exemplo, tudo bem, o cara não posta no feed há mais de ano, mas ele posta nos stories o dia inteiro, todo dia, sabe? Não é tão low profile assim.
Cara, eu já vi compatibilidade política, eu já vi compatibilidade de música, de gosto. Fala, nossa, mano, perfeito, esse daqui dá. Uhum. Dá pra ir, né? E essas coisas. Eu acho que é interessante também, esse não é um cuidado, assim, tão de risco de deixar a gente segura, mas eu acho que vale a pena. O cara só posta foto de óculos de sol, o cara só posta foto de boné, não posta foto sorrindo. Porque a gente não sabe muito o que a gente vai esperar, né? Eu já vi, gente, fiquei sabendo de histórias que. Ai, todo mundo com gato, gente, amo. E, É, acho que vai prevenir a gente falar, meu, eu não consigo ver a aparência desse cidadão por inteiro, né? ó, eu acho que se você tem algum traço que vai sair do esperado, de uma certa normose social aí, cara, é melhor pra você e pro outro que você deixa com que isso apareça, entendeu? Tipo, se você, sei lá, tá acima do peso, não coloca foto de 5 anos atrás, que você vai passar um constrangimento. A pessoa, tipo assim, a pessoa vendo que você tá, sei lá, acima do peso, ou, sei lá, de repente você não gosta da sua orelha ou do seu sorriso, alguma coisa que você acha que pode ser um fator de rejeição. Joga isso pro jogo, porque se o outro sair com você, ele já sai sabendo disso e isso não vai ser uma questão no date. É E às pior vezes o se, outro nem acha isso um problema. exato, se ele vê aquilo, sei lá, a altura. Se você acha que isso vai ser um problema, aí que você tem que colocar isso no jogo mesmo, porque aí não tem constrangimento lá na hora, sabe? Isso já estava colocado lá no perfil, tá tudo certo. Você já lidou com isso antes de sair de casa, você não precisa lidar com isso no date. E a Exato. última dica para quem quer ficar craque em cuidados é ouvir Não Inviabilize. Porque, gente, é cada história que tem lá que você fica assim, ó, craque, você fala, nossa, isso eu não posso fazer. Então, escutem Não Inviabilize. É, Apesar que assim, né, amiga, sim, sim, mas não é sempre que a gente aprende com o erro dos outros, né? Cara, quando eu era casada e eu escutava a ideia do Não Inviabilize falando, gente, você não vai num date e traz a pessoa para sua casa logo depois, vai para um motel e nananã, e eu super confirmo, falando, gente, não, imagina, você acabou de conhecer a pessoa, vai trazer a pessoa para casa, vai para casa da pessoa, e aí a Camila sabe, né, sim. Nunca fui no motel depois do date. quer pagar, né? Se Pra tem que pagar? casa. Gente, eu tenho uma casa, o cara tem a casa dele. Ai, dá muito trabalho, tem que pegar fila. É, Mas mas assim, assim, o mas grosso a gente aprende. não, e eu acho que se formar na escola de antigolpes da DEA, né, pelo Não Inviabilize, eu acho que eu escutei todos os disponíveis, né, não da assinatura dela, mas eu escutei todos nesse último ano, maratonei, assim. Mas eu acho que me deu uma noção, eu me senti menos trouxa, porque você escuta tanta história e percebe que o mecanismo meio que se repete, que todo mundo Sim. cai, ou caiu em algum momento da vida, ou cai e cai de novo. Que você fala, poxa, né? Assim, quando parece que provavelmente não se arrisque, sabe? Deu um pouco mais dessa maturidade pela experiência dos outros mesmo. Sim. Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. É aquelas histórias que você fala, gente, mas por que que você fez isso, amiga? E você faria igual, você faria E igual. você lembra que você já fez, inclusive. Bom, mas é isso. Com todos os cuidados que a gente trouxe aqui, com tudo que a gente conversou, é, eu acho que é importante a gente pontuar que é importante que vocês vivam as experiências, é importante que a gente entenda e aprenda sobre nós mesmas, né? Porque eu acho que, como a Jana falou no começo, traz muito autoconhecimento, todas as relações, eu vou falar todas as relações, porque independe de qual Sim, tipo de relação que você está. Traz muito autoconhecimento, a gente aprende muito mais a colocar limites também, e às vezes é na prática que a gente precisa, né, aprender para colocar limites, e eu acho que é isso. é É, eu, isso. eu entendi muito com essa experiência de date que o limite não é no outro, é sempre nós mesmos, assim, a gente não põe limite pro outro, a gente diz pro outro qual é o nosso limite. E, infelizmente, assim, acho que a gente precisa se cuidar para não ser muito danoso quando a gente passa de alguns limites. Mas, infelizmente, a gente aprende sobre os nossos limites quando a gente passa deles. Então, de certa forma,
experiências ruins vão fazer parte, mas é aquilo de você olhar para aquilo de novo e falar, não, mas isso aqui, eu entendi que isso aqui é um limite meu, isso aqui eu não vou fazer de novo, não vou permitir que a coisa chegue até aqui, sabe? Então Sim. vai fazer parte. Experiência ruim é aprendizado. E é aquilo, assim, claro que falar agora não é fácil, mas viver é outra coisa. A gente precisa tentar se blindar menos de sofrer. Ai, sofrer faz parte da vida, a gente vai chorar, a gente vai ter coração quebrado, a gente vai se frustrar. É um sinal de que a gente está vivendo, sabe? De que a gente está para jogo, de que a gente está aberto a se colocar para as coisas. Então é isso, gente. Vai rolar, vai sofrer, vai ter. Só vai. Depois passa, faz terapia, vai beber com as amigas, vai chorar. E continua a vida que segue, sabe? E sabendo que vai chorar de novo, porque não tem como esperar, né? Que vai ser todo um mar de rosas. Isso para a vida de modo geral, mas principalmente falando que a gente está se relacionando com homem, gente, pelo amor de Deus. Não, não, não. Sem querer generalizar, desculpem, mas assim, Mas né? ajuda, né? Não dá, não dá. Né? Maria, Vai. muito obrigada. Muito obrigada, foi ótimo, Eu foi que agradeço o convite. muito gostoso o papo com você. Fala um pouquinho do seu trabalho, se vende aí, fala, né, do projeto, da sua profissão, enfim, o que você quiser falar. Tá bom, vamos lá, né? Assim, acho que dentro da proposta do podcast vale dizer que eu sou psicóloga, que eu sou psicóloga clínica e que a gente mais escuta no consultório é, de fato, a relação com o outro, né? A questão amorosa, enfim. Gosto bastante dessa escuta, mas assim, eu não me misturo, né? A Maria é psicóloga atua e vai seguir trabalhando enquanto psicóloga. Muito disso eu uso para o Ideia de Date, que é um projeto também, mas assim, né? Pensando que vocês me acharam pelo Ideia de Date, sigam lá, ideiadedate.sp, minha página de dates, que é quase meu Tinder também, ali também já encontrei umas pessoas legais. Mas é um pouco isso, assim, acho que a proposta da página vem para tanto para indicar lugares legais, lugares que eu fui e tal. Eu sempre vou no lugar pensando que proposta de date cabe ali, né? Que perfil de casal ia se dar bem num date ali. Também acho que com um pouco de dicas e tem algumas elaborações que passei por um date difícil, terminou mal, aí eu escrevo um post, né? Algumas construções que são conjuntas aí das experiências com as outras pessoas. Enfim, acho que tem um pouco essa noção de comunidade e pretendo aí para frente alguns projetos de encontrinhos, assim, né? E antes eu tinha pensado em encontros para dates, mas eu fiquei pensando que não, que ser mais interessante de repente fazer uns encontros das trintonas, assim, sabe? Juntar a mulherada, tal. Sim. Acho interessante essa proposta dessa troca, assim, porque o perfil é muito mais seguido por mulheres. Então, eu sou mulher, né? Então, sempre, não é um discurso universal, meu discurso sobre date, ele é localizado, né? Então, enfim, espero que gostem lá da produção. Ai, Arrasou, maravilhoso. obrigada. Muito obrigada, Maria. Foi um prazer. É isso, gente. Obrigada para quem escutou o episódio até aqui. Eu espero que as mulheres solteiras ou não, porque dá para aprender muita coisa com tudo, né? Tenham gostado, que tenham pego as dicas, que tenham refletido sobre as coisas. Para as mulheres solteiras que estão em busca de um relacionamento, que aprendam que relacionamento não é tudo. Mas apesar disso, boa sorte, porque, né? E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. 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 Thank you.